Olá, bom dia. Hoje é dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, isso mesmo. Hoje é quarta-feira também e esse é o Today, o nosso encontro de segundas a sextas, às 7 horas da manhã. Quero cumprimentar as pessoas que já estão aqui comigo. A Aurita já está por aqui, a Vilma Vieira também, a Alcirene também, Aldeir 9, Ardeli Aires, Elonai, Rúbia Maia, Zique Cris, legal. A Ana Lúcia também conosco, Marília Tomazini, quem mais está por aqui? A Márcia Cristina Torres também, Ivone Gomes, Rita Moraes, legal pessoal, sejam muito bem-vindos. A Vilma Bittencourt também conosco, Rogério PG, Pati Souza, legal, bacana pessoal, sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês por aqui. Deixa eu compartilhar algumas informações importantes para vocês aqui, a respeito, obviamente, dessa situação que a gente ainda continua vivendo. Diz que a pandemia, ela agravou, bastante um problema crônico já no Brasil, que é a desigualdade econômica. E isso é um caso complicado, porque nós sabemos que no ano passado ainda teve aquele auxílio emergencial. E o auxílio foi o sustento de algumas pessoas nesse período de pandemia. Porém, nós tivemos uma potencialização dessa desigualdade social nesse início de ano agora, onde muitas pessoas deixaram de receber o auxílio, e elas estão com muitas dificuldades para se manter nesse momento. Também tivemos algumas empresas que deixaram de existir no período da pandemia. E isso fez com que muitas pessoas que tinham um emprego deixassem de ter emprego nesse período, o que aumenta ainda essa desigualdade social. Então veja, são casos extremamente complicados, e isso deve se potencializar, infelizmente, ainda nos próximos meses. Vai levar um tempo para que a gente possa tentar se reorganizar economicamente. O Brasil, ele não tem uma estrutura como tem outros países de primeiro mundo, onde eles conseguem lidar melhor com essa questão da pandemia, onde é possível fazer sim lockdown, é possível fazer um ajuste financeiro para que você possa contribuir para as pessoas de menor renda, e aqui no Brasil a gente tem visto que isso não é algo cabível mais. Então a questão é muito complicada. Imagina, agora você tem todo o medo da pandemia, o risco da mortalidade, você tem uma população que é frágil economicamente, onde muitas vezes elas passam fome, e isso faz com que a imunidade delas diminua ainda mais, tornando essas pessoas muito mais susceptíveis nesse momento de pandemia. Então é triste ver essa realidade do Brasil. E enquanto isso a gente fica vendo as brigas políticas acontecendo, e nenhuma providência é tomada a respeito disso. Então isso é algo que mexe muito com a gente. Pelo menos eu fico assim extremamente chocado e triste, chateado com essa situação, e não tenho condições de fazer algo diferente para mudar essa situação. Então a gente só fica contemplando algo trágico acontecendo, e enquanto as pessoas que realmente teriam poder e que poderiam fazer alguma coisa não o fazem. Então é muito preocupante essa situação, muito preocupante. Bom, uma outra notícia aqui é que o Brasil ele aplicou pelo menos uma dose da vacina em 4 milhões de pessoas. Se a gente observa o tamanho da nossa população, a gente percebe que até agora foi muito pouco vacinado em relação ao total do número de pessoas no Brasil. Nós estamos num ritmo muito lento de vacinação. Falei para vocês outro dia que a expectativa era que 70% da população fosse vacinada até o ano de 2024, se continuar nesse ritmo. Então isso é complicado. O Brasil não tem conseguido, mesmo com doses da vacina, agilizar o processo.
Outra informação é que, infelizmente, já fazem 20 dias que nós estamos com uma média de mortos acima de 1.000 pessoas. Ou seja, é muita gente morrendo diariamente. Se a gente for observar média de mortos em 20 dias acima de 1.000, só você fazer a conta, você vai ver que nesses dias aí já foram mais de 2.000 brasileiros que morreram nesse período, né? Então, uma situação muito complicada. E com relação a essa variante lá do Amazonas, os cientistas do mundo inteiro estão muito preocupados, né, com essa questão dessa variante ali do Amazonas. E aí o Ministério da Saúde avalia acelerar o processo de vacinação lá no Amazonas para tentar conter essa nova variante. Então, precisam agora agilizar o processo para tentar conter. Só que a gente viu desrespeito também lá no Amazonas, né, furando fila, não respeitando a ordem estabelecida para que as pessoas fossem vacinadas, né? E o mundo inteiro está de olho e preocupado, né? De olho e preocupado, né, com relação a essa variante. Por exemplo, tem uma notícia aqui que chamou muita atenção. É uma notícia, né, a respeito do Reino Unido. O Reino Unido também teve a sua variante lá vinda da África, né, que acelerou o processo de contágio. Só que eles estão extremamente preocupados, o Reino Unido, porque eles já passaram por uma variante e sabem, né, como que isso é preocupante. Eles perderam totalmente o controle que eles haviam conseguido, né, dessa pandemia com a chegada dessa variante no Reino Unido, deles, né? Então eles estão muito preocupados com a do Brasil, porque se chegar ali, já pegar o país numa fragilidade depois de ter tido uma variante também, e eles estão endurecendo algumas leis, né, impondo algumas restrições. Por exemplo, Reino Unido endurece restrições contra a Covid e poderá prender viajantes que omitirem passagem pelo Brasil e mais 30 países. Ou seja, se por exemplo chegar alguém no Reino Unido e ele disser que não passou pelo Brasil ou por um desses outros 30 países, né, e descobrirem que ele passou, a pessoa vai ser presa. Então olha que ponto que nós estamos chegando, né? O governo britânico anunciou medidas para evitar a transmissão de novas variantes do coronavírus. O país é o mais atingido pela Covid-19 na Europa. Então eles estão trazendo essas restrições e podem prender os viajantes que omitirem então essas informações. Então realmente hoje nós estamos aí com uma situação, né, que tem gerado aí um caos, né, no mundo já há muito tempo. Porém, depois da chegada da vacina, todo mundo tinha uma esperança grande, mas ainda ela não tem cumprido o seu papel, porque pouco, né, da população mundial foi vacinado. Agora, todo mundo tem muito medo também a respeito, né, dessa vacinação e dos efeitos colaterais que ela pode trazer. Mas uma pesquisa, né, avaliando esses 4 milhões de brasileiros que já foram vacinados, mostrou que somente 0,2% das pessoas que foram vacinadas tiveram algum tipo de reação, né, depois do uso da vacina. 0,2% é uma população bem pequena. Por exemplo, meu sogro e minha sogra, que têm 90 e 91 anos, eles já fizeram o uso da vacina e eles não tiveram nenhum tipo de reação. Então tem muita gente que está com medo, né, de vacinar e dos efeitos colaterais. 0,2% somente teve aí, né, algum tipo de efeito contrário ao uso da vacina. Então, é muito pequeno o número de pessoas que estão tendo qualquer tipo de reação após a aplicação da vacina. Então vale a pena, pessoal. Hoje nós não temos um outro meio de fazer o controle dessa pandemia. Não podemos fazer lockdown, não conseguimos ficar dentro de casa 100% do tempo isolados, e a vacina é algo que temos, né, que pode trazer aí essa possibilidade de minimamente conseguirmos fazer um controle dessa situação. As duas vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil são vacinas de plataformas já conhecidas. Muita gente fica receoso porque diz assim, poxa, como é que conseguiram fazer uma vacina em tão pouco tempo? Porque não é uma tecnologia nova, não é algo que você precisa ficar muito tempo no laboratório para poder desenvolver a vacina. São plataformas conhecidas, uma delas, a da China, por exemplo, tem mais de 40 anos que é utilizada, a de Oxford, mais de 10 anos já utilizada, já foram utilizadas para fazer vacinas que foi aplicado globalmente, ou seja, no mundo inteiro, não no mesmo tempo, mas vacinas que são conhecidas e que nossos filhos já tomaram, que nós já tomamos quando criança.
Ou seja, são vacinas, né, de plataformas conhecidas. Por isso eles conseguiram otimizar o tempo e fazer uma vacina com pouco tempo, né? Em 10 meses, um ano, já foi possível, então, nós termos aí uma vacina sendo disponibilizada, porque já era conhecida a plataforma. Então, imagina, eu já sei como é que é o sistema de produção de vacina. A única coisa que eu faço é tirar o vírus originalmente utilizado nessa plataforma e colocar o coronavírus no local, ou o fragmento desse coronavírus. E isso fez com que eles conseguissem agilizar o processo. Estamos ainda na terceira fase, entrando na quarta fase de avaliação da vacina, mas a quarta fase é justamente depois que você começa a aplicar ela em massa. E essa aplicação vai dando agora possibilidade de ter dados, e em cima desses dados eles vão construindo a quarta fase da vacinação. A terceira fase, que ela é muito importante para poder ter a liberação, aonde você tem a possibilidade de medir o grau de eficácia dessa vacina e você tem também a possibilidade de observar efeitos adversos. As duas vacinas elas passaram muito bem nesse aspecto. Claro que com um grau de efetividade não tão alto quanto as vacinas, né, produzidas nos Estados Unidos, mas numa outra tecnologia. As vacinas que foram produzidas nos Estados Unidos, elas estão usando uma outra tecnologia. Não é o vírus inativado e nem fragmento de vírus. Lá eles estão utilizando uma tecnologia onde eles usam a tecnologia do RNA mensageiro. Ou seja, eles pegam fragmentos do RNA do vírus, né, para que o nosso organismo identifique aquilo como sendo um agente agressor e possa gerar, então, anticorpos contra esse RNA mensageiro. O RNA ele é utilizado na hora de você fazer um processo de duplicação da fita de DNA. E eles estão usando, então, essa tecnologia. É uma tecnologia mais nova, com um grau de eficácia maior, porém, menos conhecida do que as duas plataformas, né, que já são aplicadas aqui no Brasil. Então, o receio maior seria contra essas vacinas, né, produzidas nos Estados Unidos por esse tipo de tecnologia, do RNA mensageiro. Mas ainda assim, o grau de eficácia dela tem dado acima de 90%, se mostrando muito eficaz para o controle da pandemia. Efeitos colaterais a respeito dessa ainda não conhecemos, né, porque é uma tecnologia mais nova. É uma tecnologia que já vinha sendo estudada há muito tempo, mas nunca para a produção de uma vacina que teria aplicação global, mas sim aplicação local. Nos Estados Unidos já tinham vacinas que eram aplicadas baseado nessa tecnologia do RNA mensageiro. Agora aqui no Brasil e em muitos outros países ainda não era utilizado. Então é a primeira vez que nós estamos vendo uma vacina baseada no RNA mensageiro do vírus, né, sendo utilizado a nível praticamente global. O Brasil tem feito alguns acertos e provavelmente em breve nós teremos alguma dessas vacinas também sendo utilizadas no Brasil. A Pfizer, por exemplo, entrou com pedido para que possa ser utilizada aqui no Brasil, né? A Anvisa também fez uma liberação importante, dizendo que não é necessário que a fase 3 da vacina tenha sido estudada no Brasil para que essa vacina possa ser liberada no Brasil. Provavelmente nós vamos ver essas vacinas então chegando ao Brasil também, dessa tecnologia do RNA mensageiro, onde ela é muito mais eficaz, porém muito menos conhecida do que as duas vacinas que estão sendo aplicadas agora. Estou trazendo essas informações porque muita gente tem ficado com o pé atrás com relação à aplicação da vacina. Bom, as duas utilizadas no Brasil até o momento são vacinas seguras, né? Vacinas de plataformas conhecidas. Então, fiquem aí à vontade com relação à escolha de cada um de vocês, né, em usar ou não usar as vacinas, né? Porém, eu digo que quando chegar minha vez, né, pretendo sim fazer o uso da vacina. Deixa eu chamar, né, uma pessoa para participar aqui comigo, a Zefinha Matos, né? Ela fez o pedido para participar conosco, foi a primeira pessoa que pediu, então eu vou estar convidando ela. E só vou responder primeiro uma pergunta aqui da Elunai, que é a seguinte, ela diz assim, quanto tempo leva para consolidar o peso eliminado? Elunai, essa tua pergunta ela é muito interessante, muito interessante. A gente sempre diz que a cada quilo eliminado, a gente leva aí um período de aproximadamente 10 dias para consolidar esse peso. Então, por exemplo, uma pessoa que perde 10 quilos, a gente vai multiplicar 10 quilos por 10 dias e vamos encontrar em um total, então, de 100 dias. Né? Para quem perdeu 10 quilos, 100 dias para consolidação, um pouquinho mais de 3 meses. Né? Eu, por exemplo, já tive pacientes que reduziram, né, 46 quilos no período de um ano. Se a gente for multiplicar por 10, 460 dias, ou seja,
para que aquela pessoa que reduziu 46 quilos possa realmente consolidar aquele peso novo que ela adquiriu, ela levaria aproximadamente quase 1 ano e meio para conseguir consolidar o peso. Então é mais ou menos isso, para cada quilo, 10 dias, para que possa então permanecer nesse novo peso adquirido. Vamos chamar a Zefinha agora, ver se nós conseguimos o contato. Tomara que dê certo. Opa, deu certo. Bom dia. Bom dia. Tá Eu, falando de onde, Zefinha? Senhor do Bonfim, Bahia. Bahia. Senhor do Bonfim, legal. Seja muito bem-vinda. E em que eu posso lhe ajudar hoje, Zefinha? Eu estou com uns exames aqui e aí eu queria mostrar para o senhor. Sim, vamos conversar então. Fez os É, exames de rotina ou por algum problema prévio? eu fiz da vitamina B12 e da vitamina D, Uhum, fiz o hemograma e certo. fiz do ferro, da ferritina, ácido fólico. E Legal. ontem eu recebi o resultado e fiquei nervosa por causa da vitamina D. Então vamos lá. E Pode eu começar por ela assisti se no, quiser. Eu assisti nos Day seu, tô vendo que a minha vitamina B12 está lá embaixo. Ou 12 não, D, D. D. Então vou começar pelo hemograma completo, certo? Uhum. Hemácias em milhões dá 4,34. Tá ótimo. A parte de hemácias está bom. Hemoglobina 13,50. Também está normal. Hematócrito, como é? Hematócrito, Hematócrito. 40, Hematócrito. 41,80. Também está normal. Volume globo médio em FL, como é? É volume globo, é? É, volume globular, né? Médio. Sim. Dá 96,30. Também está muito bom. Hemoglobina como é? Globo. Globo É, médio de- deu 31,10. também está normal. CH globo média 31,30. Normal. Aliás, 31, sim, 32, não, 32,30. Continua Agora, normal. vai, VCM. RD, RDW. é 12,50. Ok, também muito bom. Então, assim, o hemograma deu tudo normal, né? E o leucograma, como é que está leucócitos aí? 3.110. Leucócito deu 3.000? 3.110. É, tá baixo. Leucócito tá baixo. Então, assim, ó, hoje você tá com a sua imunidade um pouquinho, ó, lá embaixo, Pois né? é, pois é. Eu fiquei Então, tão triste que eu quase não dormi essa noite, viu? aí piora mais a imunidade. Quem não dorme, a imunidade piora. Então, assim, ó, a gente não pode ficar sem dormir porque a imunidade está baixa, senão ela vai piorar. A gente precisa tentar entender o porquê que ela está baixa e tomar alguma atitude para a melhora dessa imunidade. Daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre imunidade. Vamos ver agora como é que está a parte aí de Leucócito. não, leucócito já foi, Não, né? neofilhos, como é? Esses daí não precisa. Depois que o primeiro já está baixo, a gente sabe que a imunidade já está baixa, então a gente tem que trabalhar a questão da imunidade. Quero saber plaquetas agora. Plaqueta dá 178 mil. 178, está normal. O mínimo é 150, então está bom. A Helena que pergunta se ela pode usar proteína texturizada de soja sem fazer o processo da hidratação. Pode sim, porque como a proteína texturizada de soja ela é obtida no processo de extração do óleo, ela já passa por um processo de cozimento. Ela já vem pré-cozida, então dá para utilizar sim, sem fazer, né, o processo de hidratação. A gente usa às vezes em casa para poder fazer farofa, né? E aí acrescenta a proteína texturizada sem hidratar, que ela dá crocância para a farofa. Bom, então assim, ó,
Sua imunidade está baixa. Vamos ver como é que estão aí os outros exames, já que você falou da vitamina D, que também, né, ficou aí chateada com o resultado. Então, assim, provavelmente ela vai estar baixa e aí eu emendo e falo tudo sobre imunidade depois que a gente vê os exames, né? Vamos continuar então. Volume plaquetário médio 10,1. Esse está normal. Pode sair aí da parte do hemograma. O hemograma, né, deu normal a parte dos glóbulos vermelhos, né, deu baixo a parte dos glóbulos brancos, né, e também, né, deu normal a parte de plaquetas. Ferro 97. Está muito bom. Ferritina 47,2. Eu digo que eu gosto que esteja acima de 50 para ter uma margem de segurança, então está num valor bom, né? Está num valor bom de ferritina. Essa parte não traz nenhum tipo de preocupação, pode ficar tranquila com relação a esses valores. Vamos para o próximo. Ácido fólico 24,80. Excelente, muito bom. Por isso o seu hemograma deu perfeito, né? Não deu nenhum tipo de alteração dentro do hemograma. Agora, hemoglobina glicosilada Ok. 5,4. Essa hemoglobina glicosilada, ela traz um histórico para nós de como que se comportou a sua glicose no período dos últimos 90 dias. Só nos preocupamos com a hemoglobina glicada ou glicosilada quando ela dá o valor de 5,7 para mais. Então, esse valor de 5,4 está muito bom, mostrando que você tem um baixo risco para desenvolver diabetes tipo 2. Então, vamos ficar tranquilo com relação a isso. Isso é bom. Amém. Agora, vitamina B12, que eu estava pensando que ia dar baixo, porque eu já tive problemas seríssimos de vitamina B12, quase morri 2 vezes, Nossa. por falta dessa vitamina B12, médico nenhum descobria, só Deus mesmo para tocar em alguém para descobrir, porque os médicos não descobriram. Está em 1.500, está alta. Tá alta, mas também assim, é só não fazer suplementação e esperar um período de 6 meses e repetir o exame, né? Mas nesse momento não vale a pena fazer suplementação de vitamina B12. Eu acho que é A- porque eu assisti no senhor, então quando eu fiquei com medo de, nessa pandemia, ficar com a vitamina B baixa, então o ano passado eu usei a vitamina B12 e aí fiquei assim, acho que com o problema da D baixa, eu sentindo alguns sintomas, pensava que era a B12, aí É sempre fiz suplementação. porque você já teve, né, carência É, de B12, né? Então por isso que eu assusta, fiquei né? com medo. E meu esposo ficava dizendo, é a B12, porque tu tá assim, aí eu... Mas graças a Deus que deu bem, né? Não precisa ficar preocupado com esse valor, mesmo dando acima daquilo que é recomendado. Hoje, por exemplo, tem um protocolo para tratamento de Alzheimer, onde se espera que a vitamina B12 esteja, né, até em 1.200, considerado normal. Então, veja, de 600 a 1.200 eles consideram normal. Então, você está um pouco acima. Isso daí é coisa que o seu próprio organismo vai utilizando essa B12 para as funções que ele precisa, não suplementando, ela vai reduzindo. Daqui a pouco ela entra dentro do eixo aí da normalidade. E aí, com 6 meses, você repete o exame e verifica em que nível que está, sem problema nenhum. Isso não é algo para se preocupar. Daqui a pouco eu vou responder uma pergunta aqui da Rosângela, quando chegar no seu nível de vitamina D, e aí a gente conversa sobre a resposta que ela pediu ali também, sobre vitamina D. Pode continuar. Agora, a vitamina D, 14,90. Tá bem ruinzinha, né? Quando a gente avalia a vitamina D, acima de 30, hoje no resultado do exame, é considerado suficiente, ou seja, é suficiência, está normal. Quando fica entre 20 a 30 o resultado, é um caso de vitamina D baixa, só que a gente ainda não considera uma deficiência, né? Você só está com ela abaixo do recomendado, mas ainda não entrou no que a gente chama de deficiência. Agora, deficiência é abaixo de 20. Então, no teu caso, você já está com a vitamina D deficiente e a gente precisa repor. E aí eu vou emendar aqui na pergunta da Rosângela, então, que é a seguinte. Ela disse assim, ó,
Um médico falou para mim que é besteira tomar injeção para repor vitamina D. Isso procede? Né? Bom, quando a vitamina D de uma pessoa fica abaixo de 10, eu faço reposição com a injeção. E eu não vejo isso como uma besteira. Por quê? A vitamina D ela é importante para inúmeras funções no nosso organismo. Inúmeras funções. Uma delas é a questão da imunidade. E veja, Zefinha, sua imunidade deu baixa. E sua vitamina D também deu baixa. Então tem uma relação direta entre vitamina D e a redução do número de leucócitos, ou seja, suas células do sistema de defesa hoje estão em baixa, né? Você hoje fica propensa ao desenvolvimento não do coronavírus somente, mas de qualquer outra doença chamada infecto-contagiosa, ou seja, doenças que são transmitidas por vetores, fungos, bactérias, vírus, protozoários, qualquer um desses, né? O nosso organismo fica mais frágil quando o nosso sistema imunológico está em baixa. Então, você pode ter uma infecção urinária, uma infecção de garganta ou até mesmo coronavírus, né? Por conta da imunidade baixa. E nesse caso, a vitamina D tem uma relação direta com a imunidade. E quando dá menos de 10, eu faço suplementação com injeção, sim, eu sugiro a ingestão para os meus pacientes. Então eu não vejo como besteira. Eu acho que besteira, na verdade, já fala de um médico, né, dizendo que fazer a suplementação com injeção de vitamina D é besteira. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento crítico, né, de pandemia. Muitas pessoas estão morrendo. Se a gente for avaliar, só nos últimos 20 dias foram mais de 2.000 pessoas que faleceram por essa doença. Nós já estamos aí muito acima do número de 200 mil mortos em apenas um ano de pandemia. Ou seja, é um número que é considerável. Não dá para descartar e dizer que é besteira fazer uma reposição de vitamina D com injeção se for necessário. Então, é assim, eu acho ridículo e patético a atitude de alguns profissionais na área de saúde quando eles desmerecem algumas informações que são extremamente relevantes e que podem fazer a diferença entre vida ou morte para um paciente. No teu caso, Zefinha, como deu ainda entre 10 e 20, a gente pode fazer a suplementação via oral. E essa suplementação a gente faria com um nível de 15.000 UI de vitamina D diário. Então a gente tomaria uma dose de 15.000 UI diário para que a gente possa fazer essa reposição. Se a gente for observar, você pode comprar os comprimidos, mandar manipular de 15.000, ou você pode fazer o seguinte, ó. Se a gente for multiplicar, né, o 15.000 vezes 7, que seriam os dias da semana, daria um total de 105.000 UIs semanal que você deveria tomar. Hoje a gente encontra comprimidos, né, que são de 50.000 UI. E tem valido a pena, pelo menos os que eu tenho pesquisado na farmácia, eu tenho observado muito como é que tem se comportado essa questão dos valores da vitamina D. E eu tenho percebido que não tem valido a pena comprar doses baixas para tentar fazer suplementação de valores elevados. Então, por exemplo, comprar dose de 2.000, de 5.000, de 10.000, não tem valido a pena financeiramente. O que tem valido a pena é a gente fazer o uso da dose de 50.000. No teu caso, se a gente for multiplicar, então, o 15.000 vezes 7 dias da semana, dá 105.000. Comprando aí a vitamina D de 50.000, usando 2 por semana, vai dar 100.000, que é muito próximo desse valor que a gente citou. Então tem valido a pena comprar a de 50.000, tá? Dá uma avaliada aí na farmácia, na questão de custo-benefício. Eu achei muito interessante. Olha, Comprei para mim. Pode falar. ontem minha filha comprou esse, mas é pouco, né? Dose de 7 7.000. Essa você vai fazer o seguinte: você vai tomar 2 dela por dia até terminar. 2 por dia, até terminar o número que veio aí. Quantos comprimidos tem? tem 12. 12. Então veja, ele vai dar só para 6 dias. É, O custo-benefício dele não compensa. Você paga um valor alto para 7.000, sendo que você vai ter que tomar 15.000, né, ou 14.000 aí se fosse 2 comprimidos. Então vai durar aí por uma semana. Nesse período, o que você vai fazer? Você vai na farmácia e dá uma avaliada nos valores das vitaminas D de 50.000 UI. Tem valido muito a pena financeiramente. Por exemplo, eu comprei para o meu sogro e para minha sogra, né, vitamina D. Nós compramos uma que tem 50.000 UI. No seu caso, você teria que tomar 2 por semana para poder dar a dose sugerida para fazer essa reposição. só 2 Se cápsulas?
Só duas De 50 mil seria duas. por Duas vezes na semana. semana, um comprimido cada vez. Então toma, por exemplo, uma no domingo, toma outra na quarta-feira. E aí vai tomar duas cápsulas dela, são de 50 mil e vai dar a dose. E aí veja só, vem 12 comprimidos nessa de 50 mil que eu comprei. Paguei R$ 83. Então achei que o preço estava excelente. Porque veja, você vai tomar duas por semana, são 12, vai dar para 6 semanas. Então vai dar para um mês e meio. Vai dar para um mês e meio. Essa que a sua filha comprou vai dar para uma semana. Vai dar para uma semana nessa dose. Então está compensando hoje comprar a de 50 mil UI. Tá? Veja esse valor, né, se está compensando mesmo na tua farmácia Tem e na que ter tua região. marca? Tem que ter marca ou qualquer marca? Qualquer marca, mas as marcas que você vai encontrar, né, vai ser provavelmente as marcas mais conhecidas, Adera, Aderogil, Depura, essas são as mais conhecidas e provavelmente vai ser uma delas, tá? Certo. Então, pessoal, para quem está assistindo aí de outras regiões, né, não só da Bahia, lá de Bonfim, né, verifique aí na tua farmácia, porque hoje tem valido a pena comprar a de 50 mil para poder fazer as reposições. Se você, por exemplo, estiver com a sua vitamina D entre 20 a 30, você vai tomar uma cápsula de 50 mil por semana. Se tiver no caso da Zefinha, que está aí entre 10 e 20, né, que deu 14 o resultado da vitamina D, você vai tomar duas cápsulas por semana. E se tiver menor do que 10, aí sim vale a pena o uso da injeção para fazer uma correção rápida e você já vai tomando, né, a dose de vitamina D de pelo menos 7 mil I diário, que seria uma cápsula de 50 mil, tá bom? Então essa seria a forma que eu sugeriria para fazer a reposição da vitamina D, baseado em valores abaixo de 30. Ok. Quanto tempo eu vou tomar? Você vai tomar 3? por 3 meses e aí você vai repetir o exame depois, afim. Então, se você fosse comprar, por exemplo, aquela caixa de 50 mil lá que eu falei, que vem 12 comprimidos, você poderia comprar duas caixas. A hora que terminasse de tomar essas duas caixas, é o momento de refazer o exame. Baseado no resultado do exame, aí a gente determina qual o próximo passo, né, para a gente continuar fazendo a correção ou então a manutenção, se já tiver atingido um nível de pelo menos 40. Pronto. Os exames que eu fiz só foram esses, porque eu estava. Eu não. Eu quero o nome dos outros exames para fazer. Aí como é que eu faço? Tá, eu posso citar o nome agora, e aí você pode pedir para algum médico que você costuma, né, fazer o acompanhamento com ele. Então, para a gente avaliar um estado nutricional de uma pessoa, a gente precisa levar em consideração três aspectos importantes, né, que devem contemplar no exame. Quais são eles, né? A glicose de jejum, né? Você fez hemoglobina glicada, mas eu não recomendaria fazer, né, glicose de jejum no teu caso, porque você já tem hemoglobina glicada e ela traz um histórico para nós e está normal. Então, glicose de jejum eu não faria, mas alguém que quer fazer um exame, né, para poder ter um check-up anual, aí vale a pena incluir a glicose de jejum. Baseado no teu resultado também da hemoglobina glicada, eu não incluiria insulina, mas outras pessoas, né, que não fizeram o exame ainda deveriam fazer insulina. Então, para avaliar a glicose, seria glicose de jejum, insulina e hemoglobina glicada. Esses três exames para a gente ter uma noção de como está o padrão da glicose. Você já fez um que trouxe aí um resultado muito satisfatório, então eu não faria os outros, seria um gasto de dinheiro desnecessário. Agora, para a relação, né, da gordura, aí sim, esse daí precisa fazer. Quais seriam os exames, né? É o colesterol total e frações, né? Colesterol total e frações. Quando a gente fala colesterol total, é um somatório de todas as frações que você vai avaliar, aonde ele deve dar abaixo de 200, né? Segundo os exames aí que diz que é normal, para mim não, né? Normal entre aspas. E ele vem as frações HDL, LDL e VLDL. Esse você não precisa anotar, porque colocando esse nome, colesterol total e frações, já vem todos. E avaliaria também o triglicerídeo, ou triglicérides, ou ainda triglicerol, qualquer um dos três nomes, né? Pode ser utilizado. Isso daí para a gente poder ter uma noção de como está o seu perfil de gordura no organismo circulando no sangue. Então veja, esse é um exame para avaliar a gordura sanguínea.
Depois eu tenho um outro exame que é interessante fazer, que tem uma relação sim com a gordura, mas não é para avaliar a gordura no sangue, mas para ter uma noção se existe gordura no fígado, que são as enzimas hepáticas. Então, quais são elas? Eu vou citar, você tem que anotar isso aqui, ó. TGO, DGO, T de tatu. TGO, É, isso daí. TGO, o outro é o TGP, TGP. é isso aí. E mais um chamado GGT. Esses três exames, para a gente poder ter uma noção de como que está o fígado, se ele está funcionando bem, se ele tem conseguido aí cumprir o seu papel e se não tem depósitos de gordura. Porque quando dá alteração em um desses três, aí vale a pena a gente partir para um outro exame que é o ultrassom de abdômen total. Mas isso quando dá alteração. Se todos os três derem normais, a gente entende que hoje não tem a presença de gordura no fígado, então você está livre de uma esteatose hepática. Para avaliar a parte de proteína, que é muito importante para fechar esses exames correlacionados à parte de estado nutricional, né, dos macronutrientes, tem um exame chamado proteína total e frações, onde você avalia duas proteínas, que é a albumina e globulina, né, e o somatório delas que a gente chama de proteína total. Esse exame ele é muito importante, né, porque tem muitas pessoas que estão, né, aparentemente saudáveis, mas têm alteração nesse resultado. No teu caso, eu acredito que pelo menos um deles vai dar normal, que é a parte de globulina, porque teu hemograma deu todo normal, então bem provável que a proteína globulina esteja normal. E a gente vai se interessar então é pela albumina, que é uma outra proteína que tem uma relação direta com a manutenção de água dentro do sangue. Quando a gente entra, por exemplo, num caso de albuminemia, uma pessoa que tem uma desnutrição proteica, ele vai se sentir muito inchado. Então, pessoas que têm muita retenção de líquido, vale a pena fazer esse exame proteína total e frações para poder verificar se ele não está num quadro de albuminemia. É claro que edema, inchaço, retenção de líquido tem uma relação com inúmeros outros processos, não só com a falta de proteína. Eu tenho alguns hormônios importantes, né, que a gente faz a análise deles quando as pessoas têm muita retenção de líquido, que é a aldosterona, né, um deles, né, que a gente avalia, e o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Então, para quem tem retenção de líquido, incluiria esses dois, junto com proteína total e frações, e verificaria a pressão também, porque é um dos fatores que acabam gerando também retenção de líquido. Bom, avaliando esses três... Sim, Depois pode falar. de proteínas total e frações, é Ainda qual? ainda não falei nenhum para você, né? Para você ainda não, só para quem tem retenção de líquido, que eu emendei porque eu falei da albumina, né? Que é uma das frações aí da proteína. Agora, avaliamos então a parte de carboidrato, a parte de gordura e a parte de proteína. É importante nós fazermos exames também para avaliar algumas vitaminas e minerais. Por exemplo, você já fez duas das que eu recomendaria, que é a vitamina B12 e vitamina D. Então, essas você não precisa fazer. E você fez uma que também é uma vitamina, mas não vem escrito com o nome de vitamina, que é o ácido fólico, que é a vitamina B9. Então, da parte de vitaminas, eu não incluiria nenhuma a mais, né? Mas seriam essas três para quem não fez exame, quer fazer um check-up, faça. Ácido fólico, vitamina B12 e vitamina D. Mas minerais eu acho que é interessante nós adicionarmos, ainda mais porque você teve aí uma alteração na parte dos leucócitos. Então, tem alguns minerais que é importante nós darmos uma avaliada para poder saber mais sobre essa questão da sua imunidade, que seria o seguinte: magnésio, pode anotar esse. Outro a gente pode incluir que não tem a ver com a parte da imunidade, mas tem a ver por ser mulher, cálcio. A gente solicitaria também, obviamente, a ferritina e ferro sérico, mas você já fez, esse não precisa fazer, deu super normal, tranquilo, podemos deixar. Mas eu quero que você inclua zinco no seu exame. O zinco, porque ele é um mineral muito importante para a circulação sanguínea. Então, ele tem uma relação direta também com imunidade. Porque quando o nosso sangue não circula da maneira correta por falta de zinco, isso faz com que não chegue quantidade suficiente de nutrientes nas células.
e pode estar relacionado com uma deficiência da imunidade, então. Então, o zinco, ele é muito interessante para a gente poder fazer. Então, os principais minerais que a gente faz geralmente são esses. Quando você tem algumas alterações fisiológicas, aí a gente acaba incluindo potássio para quem tem problema renal, no teu caso não precisa, né? A gente acabaria incluindo também o sódio para quem tem problema renal, mas basicamente são esses minerais: magnésio, cálcio, zinco, a ferritina e o ferro sérico que você já fez, né? Então esses são os minerais que geralmente a gente avalia, tá? Agora, tem outros exames, né, que a gente pode fazer pensando na questão endócrina do organismo, que pode sim ter uma relação com a imunidade, principalmente quando você tem alteração na parte da tireoide, né? A nossa tireoide ela é muito importante para poder manipular e metabolizar, né, toda a parte de carboidrato, proteína e gordura no organismo. Então, você pode incluir aí nos seus exames TSH, TSH, depois você inclua T4 e T3. T4, T3. Isso, porque aí nós vamos avaliar essa parte agora endócrina, falando de hormônios, né, que são importantes para o nosso metabolismo e que pode sim ter uma relação também com a imunidade. Uma pessoa que tem ou um hipertiroidismo ou um hipotiroidismo, isso acaba afetando a imunidade da pessoa. Então é importante a gente ter uma noção como está essa parte metabólica aí. E os hormônios sexuais, né, que também entram dentro da parte metabólica e são importantes aí. Então a gente incluiria também estradiol. Estradiol. Isso. Testosterona. Você está com que idade, Zefinha? 62. Menopausa chegou quando? Ah, por conta desses problemas da vitamina B12, chegou cedo, porque com 42 anos eu já não tinha mais menstruação. Nossa, 42? Então 42. faz 20 anos que você está num período já de climatério, menopausa. 20 anos. E nessa época eu quase morri. Eu fiquei sem andar por falta da É. vitamina B12. E Afeta a os, parte neurológica, né? e os médicos estão fazendo tomografia da cabeça, ressonância magnética do crânio, não dava nada, não dava nada. E, por fim, eu fui para Salvador e os neurólogos, Neurologista. isso, lá, e eles mandaram ir para casa morrer em casa. Porque eles não descobriram qual era o meu problema. Foi Deus que tocou. Nenhum amigo meu que estudou junto comigo, que era fisioterapeuta, que ele veio fazer minha fisioterapia. E ele, de início, começou a fazer a fisioterapia. Eu fiquei com 40 quilos, só o couro e o osso. Meu Deus. Foi terrível, terrível mesmo. Todo mundo só estava esperando a hora de eu morrer. E aí ele veio fazer a fisioterapia. E aí ele passou a ciltoneurin, que o senhor passa, para me tomar. Só que era para ele passar em injeção, para ser mais rápido, mas ele passou em comprimido. Mas mesmo assim, serviu. Resolveu, né? Pois Resolveu. é. Demorou, mas... Você sabe, Zefinha, que existe hoje, no meu ponto de vista, uma negligência muito grande em não solicitar exame de vitamina D e Demais, vitamina demais. B12. Então, assim, me preocupo pelo seguinte: segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, de cada 10 brasileiros, 7 estão com nível de vitamina D baixo. Então, se nós temos 70% da população com nível de vitamina D baixo, nós temos 70% da população com a imunidade ruim. 70% da população que entra num grupo de risco para o corona. Porque quando a vitamina D está normal e a sua imunidade está normal, você pode desenvolver a doença, mas a chance de morte é baixa. Então, talvez a coisa que mais deveria ter sido conscientizada na população nesse momento é o seguinte: olha, se vocês estão em casa, estão fazendo home office, estamos em lockdown, seja lá no começo da pandemia ou agora, né, lembre-se que o sol é importante para a imunidade. Se você não está podendo tomar sol, faça uso da suplementação. Faça o teu exame, descubra que nível que está a sua vitamina D, e então faça a suplementação. Poxa, isso é campanha de prevenção.
Então a gente fica aguardando aí a chegada de uma vacina ou fica especulando se a ivermectina ou a cloroquina dá certo. Só que aquilo que realmente a gente sabe que faz a diferença no organismo não foi enfatizado. Eu, pelo menos, não assisti nenhuma entrevista de nenhum dos 3 ministros, né, que estavam no cargo durante esse período de pandemia, seja ele qual tenha sido, destacando esse aspecto. Então eu vejo como uma atitude tão patética e ridícula, aonde coisa que é tão básica, que é a questão de estimular as pessoas a tomarem sol e descobrir em que nível que está a sua vitamina D e repor, que faz toda a diferença nesse momento, não foi enfatizado. E aí ficou numa discussão ridícula do que fazer, se usa cloroquina ou não usa cloroquina. E temos hoje aí 1,5 milhão de doses de cloroquina que está parado, que foi dinheiro investido, que poderia ter sido utilizado para suplementar a população de vitamina D. Por que ao invés de gastar dinheiro numa cloroquina que nunca teve nenhum tipo de pesquisa que mostrasse um grau que seja pequeno de eficácia, por que não pegaram esse valor e não compraram doses de vitamina D e distribuíram nos postos de saúde para as pessoas carentes? Era isso que deveria ter sido feito. Então, assim, eu não estou pleiteando o cargo de ministro da Saúde, não. Mas estou dizendo que os ministros não enfatizaram coisas que são simples e básicas que todo aluno de faculdade na área de saúde estudou dentro da imunologia. Eu, por exemplo, tive imunologia quando eu fiz a faculdade de zootecnia, quando trabalhava com animais, a gente estudava sobre imunologia do animal. Depois, quando eu fui fazer o mestrado em zootecnia, também tive imunologia. Durante a faculdade de nutrição, tive imunologia e depois no mestrado, na área, né, de farmacologia, tive imunologia de novo. Em todas as vezes, a gente sempre ouve os professores falarem em sala de aula da importância da vitamina D para o sistema imunológico. Agora, será que um ministro da Saúde não sabe a importância da vitamina D? Não sabe que a gente mora num país tropical, que tem sol, mas que a gente está em lockdown e que boa parte da população, antes mesmo do lockdown, já tinha deficiência de vitamina D e ia se agravar nesse período? Então, gastasse dinheiro da maneira correta, gastasse com doses de vitamina D, fizesse correção disso nos idosos, fizesse correção disso na população carente, isso sim daria uma efetividade. A gente sabe que nos idosos a vitamina D tende a cair mais e dar um efeito colateral na parte imunológica maior do que no adulto jovem, porque mesmo que ele se exponha ao sol pela pele ser enrugada, isso dificulta a captação dos raios UVBs. Então, pega essa população, corrige a vitamina D delas e, em vez de ficar fazendo discussão ridícula se o remédio funciona ou não. Então, assim, é patético esse tipo de atitude. Então, assim, quando um médico vem e fala assim, que o uso da vitamina D é ridículo, né? É uma injeção, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ridículo é esse médico e tantos outros que não enfatizaram questões tão importantes que fariam a diferença na imunidade. A sua imunidade está baixa, Zefinho. E olha a tua vitamina D, baixa também. Será que não existe relação? Claro que existe, desde o começo da pandemia eu tenho falado isso, e todo profissional de saúde ouviu isso pelo menos uma vez na vida. Talvez não tenha dado credibilidade, mas que a verdade é. E que funciona corrigir a vitamina D para melhorar o sistema imunológico? Funciona. Funciona. Aí você vê, por exemplo, um médico lá atrás, né, que não pede um exame de vitamina B12, sendo que você não está andando. E a vitamina B12 é a vitamina, junto com a D, mais importante para o funcionamento do sistema neurológico. Como é que eu não vou pedir um exame de vitamina B12 para alguém que está com dificuldade para andar? Sendo que Não, hoje já existem inúmeras pesquisas provando que tanto falta de vitamina D quanto falta de vitamina B12 afeta a parte neurológica e pode gerar paralisia. o meu caso foi. É porque se eu fosse contar aqui a história, daria várias horas, mas o que eu passei eu não desejo nem para o pior inimigo, porque eu sofri demais, demais com esse problema de vitamina B12. E não foi por falta de levar médico, não. Levava para um médico, levava para outro e nenhum descobriu. Então, É foi patético terrível. isso. Com 10 anos depois, que tem Uhum. 13 anos, eu tive outra decadência da vitamina B12, né? E fiquei ruim também, quase sem andar. Mas aí um irmão meu falou, é bom fazer para ver se ela está com vitamina B12 baixa. Quando fez, estava baixíssima, eu já estava morrendo já. Pois Aí é. foi que eu tive que levar para Salvador, para ir para o Hemoba, fez um exame, deu a vitamina. Lá o meu esposo teve que falar para o médico que era para fazer o exame da vitamina B12.
porque o médico achava que eu estava com leucemia. Fiz até exame para saber se estava com leucemia. Mas graças a Deus que não deu. E aí E era só B12. comecei a tomar injeção, uma por dia. Estava tão baixo que eu tive que tomar uma por dia durante 7 dias. Pois é. E aí comecei a melhorar. Com 30 dias eu já tinha aumentado uns 2 quilos, porque eu estava só o couro e o osso. Nossa, é terrível isso, né? Terrível, terrível. Então, E a aí gente depois vê que eu que... estou acompanhando o Senhor, então eu vi que era o meu problema, então eu digo, agora não vai acontecer mais isso. Porque sem o médico pedir, eu mesmo vou lá e faço. Pois é, tá alto, tudo bem, tá? Deu acima de 900, mas é melhor estar acima de 900 do que abaixo, né, de 200. Então, ainda está no nível de segurança, né? Ó, a Inalda escreveu uma coisa bem interessante aqui, ó. Ela disse assim, ó, minha mãe estava com a vitamina D baixa e o geriatra prescreveu injeção para tratar. Ela melhorou rápido, graças a Deus, né? E graças a um profissional consciente, né? O que falta hoje, às vezes, sei lá, massa encefálica, né? Para alguns profissionais parece, porque não é possível. Se você já tem um relatório, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrando que 70% da população antes da pandemia tinha carência de vitamina D, então eu tenho que pedir esse tipo de exame para o paciente. Não tem como. Agora, por que eu peço B12, Zefinha? Pelo seguinte, eu sou vegetariano e por ser vegetariano eu não me ingiro produtos de origem animal que são fontes de vitamina B12. Então eu preciso estar sempre acompanhando a minha B12. Por quê? Eu tenho que saber quanto que eu preciso suplementar para mantê-la normal. Só que eu comecei a me assustar ao perceber o seguinte: dos pacientes que eu tratei até hoje, que eu pedi exame de vitamina B12, né, eu tenho mais ou menos a seguinte média: de cada 10 pacientes vegetarianos, 5 deles tinham carência de vitamina B12. Ou seja, metade dos pacientes que eram vegetarianos estavam com a B12 baixa. Mas me assustava perceber que dos pacientes que não eram vegetarianos, de cada 10 pacientes que comia carne, queijo, leite e ovos, 7 estavam com a vitamina B12 baixa. Então, o que a gente entende? A maioria dos pacientes que comem produtos de origem animal não faziam boa absorção da vitamina B12, porque ela é uma vitamina de difícil absorção. Então, não existe a garantia que ingerindo os produtos de origem animal, a minha B12 vai estar normal. Então, mesmo em pacientes que consomem carne, queijo, leite e ovos, eu devo solicitar o exame de vitamina B12, porque pode ser que ingerindo não faça absorção e ainda assim esteja baixo. E aí eu vou ter que fazer as correções. No seu caso, há 20 anos atrás, né, quando você entrou lá no período de menopausa, por exemplo, né? Nessa época você foi mais ou menos nessa data, né, que você disse que teve os problemas, né? Um pouquinho antes disso, depois veio a menopausa precoce, né? Então vamos considerar uns 20 anos atrás. Você consumia os produtos de origem animal? Carne não. Carne já tem um Uhum. bom tempo que eu não consumo, né? Sim. Também o leite na época eu não consumia, de vez Uhum. em quando, e também ovos. Foi por isso que meu irmão, estudando uns livros, ele achou que era por isso. Só que um irmão meu que come carne, leite, ovos, queijo e tudo, o ano passado quase morreu por falta de vitamina B12. Tá vendo? Ele estava mal, mal, mal. Aí foi que o outro meu irmão disse, vai fazer o exame da vitamina B12, será que não é ele? Aí não, porque eu como carne, leite e ovo. Quando fez, deu baixíssima. Aí ele Pois tomou é. logo injeção, aí quando começou a tomar, foi que foi se recuperar. E ele come de Então, tudo. você Só que percebe que não existe, então, uma garantia de que consumindo vai estar normal. isso. Por isso que eu enfatizo para que todos façam esse exame. A vitamina B12, ela é uma vitamina extremamente importante para a função neurológica, função do cérebro e também da parte de medula e sistema nervoso. Ou seja, eu preciso dessa vitamina para que funcione normal. Por exemplo, quando você não estava andando, Zefinha, é porque você já estava gerando um comprometimento neurológico tal, né, que você não conseguia mais, né, se locomover, já estava gerando paralisia. Eu Sabe que um dos tomei, efeitos... Sim, eu pode posso falar. falar? Eu Uhum. tomei 1 ano remédio para depressão, que o médico dizia que era depressão,
E eu tomando remédio para depressão e cada vez mais ficando pior. Porque ele dizia que era depressão. Só que a causa da depressão já vinha lá atrás. Pois é. E a própria deficiência de B12, né, pode gerar depressão, porque afeta o sistema nervoso. Então, assim, ó, a gente tem que entender que quando uma pessoa começa a ter deficiência de vitamina B12, ela tem, às vezes, alguns sintomas. É claro que esses sintomas, ele não aparecem em todas as pessoas. Mas, por exemplo, se você tem um objeto em cima da mesa, e aí você estica a mão para pegar o objeto, e você erra a distância, você calculou mal a distância, já vale a pena você fazer um exame de vitamina B12. Por quê? Um dos efeitos da falta de B12 é esse, você tem uma perda da noção, né, espacial. Então você começa a bater mais o cotovelo nos cantos das portas, né? Chuta Ah, mais o cantinho da parede, né? eu, O pé eu. da cama, erra a distância na hora de pegar um objeto. E um outro sintoma é o seguinte: a pessoa, na hora que ela vai andar, ela não consegue andar em linha reta. Ela anda meio zigue-zagueando, ou seja, é um andar meio cambaleante de alguém que está alcoolizado. Eu Uma comecei a pessoa tem levar queda, eu dificuldade. comecei a cair, levava queda. Pois é, porque aí você já estava num caso mais grave ainda, né? Onde você já não tinha afetado somente, né, essa questão do andar claudicando, mancando ou zigue-zagueando, né? Já estava num comprometimento tal que já estava gerando queda. Por quê? Porque interfere na contração da musculatura. É o sistema nervoso que promove a contração do músculo, né? Eu não É um estímulo dormia, nervoso. não dormia, não tinha vontade de comer, não tinha fome nenhuma. Nossa, Zefinho, eu fico tão feliz de você ter encontrado alguém que diagnosticou na época, né, esse problema. Hoje se fala muito mais de vitamina B12. Naquela época falava menos, né, da vitamina B12, mas já era conhecida a vitamina O há tempos, né, já tinha suplemento há tempos também. Ou seja, pelo menos alguém conseguiu ter essa noção e te encaminhar, né, para a direção certa. Mas a gente precisa ter, né, sempre a noção de que existem exames que são básicos e que devem ser realizados. Por quê? Porque são aqueles exames que estão correlacionados às maiores carências que nós temos. Por exemplo, para alguém que mora no Nordeste, eu recomendaria fazer o exame de vitamina A. A vitamina A é um problema no Nordeste. A Embrapa do Nordeste, para você ter uma noção, ela começou a fazer um trabalho com a moringa. Você já ouviu falar da moringa? Não, não. A moringa é um arbusto, né? Ele não é caracterizado como árvore, é um arbusto, mas que chega a ter até 11, 14 metros de altura. É bem grande, porém tem características de arbusto e não de árvore. Mas a moringa, ela foi estimulada a ser plantada nos quintais, né, dos moradores de algumas regiões do Nordeste. Por quê? Porque a folha da moringa, ela é rica em vitamina A. E uma das principais Lembrei. É, carências, uma das o povo principais fica carências aí é. aqui na frente da minha casa tem no jardim, o povo fica só tirando as folhas para fazer chá. Pois é, porque é rico em vitamina A. Isso foi um trabalho muito bem feito pela Embrapa, né, do Nordeste, onde eles mostraram que isso tinha vitamina A, que existe uma carência de vitamina A grande no Nordeste, porque a população geralmente não consome os alimentos que são fontes de vitamina A, sendo que não são alimentos difíceis de produzir, mesmo em regiões de seca, né? Por exemplo, mandioca é batata, né? Dá para você produzir. A batata doce tem um pouco de vitamina A. Você tem também as abóboras, que são fáceis de produzir, são ricas em vitamina A, as coloridas, né? Cor laranja, amarela e assim por diante. Então, assim, o povo tem possibilidade. Cenoura não é algo tão difícil de produzir, mesmo em terra mais seca, né? Então, assim, Mamão, teria alimentos, mamão, né, que daria para produzir, mas o povo não produz, não consome, e aí tem essas deficiências de vitamina A. Aí a Embrapa, por exemplo, fez algo interessante, para a gente poder fechar a conversa de hoje, que eu acho muito interessante. A Embrapa sabe que um dos principais alimentos consumidos no Nordeste é o milho, né? Então, é o cuscuz de milho, né, que a população consome muito no Nordeste. Então, o que eles fizeram? Eles trabalharam com uma variedade de milho de tal forma que eles conseguiram mexer na estrutura, né, da DNA da planta para que ela tivesse uma quantidade maior de vitamina A. E olha que interessante, esse milho não é amarelo, esse milho ele é laranja, a cor dele é mais laranja, né? E deixa eu ver se eu acho aqui a imagem desse milho feito pela Embrapa, né? Milho, Embrapa.
Vamos ver se aparece aqui a imagem dele, para vocês verem a diferença dele. Aqui, na verdade, ele tem algumas variedades, né? Então, olha só, você consegue modificar muito a cor, ó, do milho, tá vendo? Com o trabalho que se faz em laboratório. Esses milhos que eles conseguiram fazer nessas colorações aí são milhos, por exemplo, ó, que são ricos em vitamina A para tentar resolver um desses problemas das carências que existe, né, no Nordeste, que é a principal deficiência no Brasil hoje, é a hipovitaminose A. Então, se eu, por exemplo, atuo no Nordeste, um exame que eu pediria para todos os pacientes meus seria o quê? Vitamina A. Vitamina A. Por quê? Porque eu já sei que tem estatística que mostra que é a principal carência nutricional e a vitamina A ela é extremamente importante para nós, né? É uma vitamina do tipo lipossolúvel, que é solúvel em gordura, fundamental para o funcionamento da visão. Uma das coisas mais comuns no Nordeste é cegueira noturna, né? Dificuldade ou acuidade visual reduzida no período da noite, por deficiência de vitamina A. Então, se a gente já sabe, por exemplo, que existem algumas carências que são prevalentes, o que eu devo fazer? Ué, exames para tentar diagnosticar. Se eu sei que B12 hoje está baixo na população, faço o exame. Vitamina D baixo, faço o exame. Se a segunda maior carência no Brasil é a anemia, vou ter que fazer exame de ácido fólico, ferro, ferritina. Se eu sei que a principal é a A, vai ter que fazer deficiência de vitamina A. Então, assim, são coisas que não cabem na minha cabeça, por que não são solicitadas se você já sabe que isso é prevalente na população? E eu tenho que saber se o meu paciente tem e fazer as devidas correções. Isso faria toda a diferença na vida do paciente se o médico tivesse pelo menos a consciência mínima de solicitar exames que são básicos, né, para diagnosticar problemas simples. Doutor Ricardo, antes que termine, toda a vida eu tive muito tempo que eu tenho problema assim de fazer o número 2, como diz o povo. Uhum. Só que assistindo o senhor, eu aprendi sobre o lactobacilo, que médico nenhum nunca me falou isso. Eles também como é que falta sobre isso, porque tem muita gente com esse problema. E aí eu comprei o lactobacilo, só que na época que eu estava assistindo, eu não sabia, comprei essa marca. Uhum. Ó, aqui embaixo, né, tem ali o número, tem o nome das cepas. Tenta ler para mim aí o nome, né, que está escrito aí no canto direito, eu acho, inferior, em verde. O número de quê? O nome das cepas que tem aí. São uns Aqui? nomes bem estranhos. Levanta um pouquinho mais. É, embaixo, isso, onde está sua mão, bem em cima embaixo Aqui? aí. Do Aqui? outro lado, do outro lado. Aqui? Isso. Tem aqui Esses acidófilos, acidófilos. sim, SD 5221. Tá, continua, tem mais coisa. Ra, como é? Ramosos. Ramos, sim. Tá, ok. SD 5217. Ok, o que mais? Bio, Bifidobacterium. isso, 6576. Tem mais um ainda, né? Tem só o nome, mas tem assim, fruto, Fruto oligosacarídeo. minerais, quelatos e vitaminas. Tá, ok. Então ele tem três cepas, né? Tem três cepas. É, dá para utilizar. E ele vem com fruto oligosacarídeo, que é um tipo de fibra, né, que ajuda a fazer a consolidação dessas bactérias no intestino. É uma matéria-prima que vai ser utilizada pelas bactérias para o seu próprio crescimento. É um Mas, carboidrato mas fibroso. aquele que o senhor colocou que eu estou no Transformação Vital, Uhum. no WhatsApp de lá, é melhor, né? Sim, mas você pode usar esse a princípio agora, e daí daqui 3 meses, 6 meses você usa o outro, não tem problema nenhum. Não, esse aqui eu usei tem Ah, três já meses. acabou. Não, tem 3 meses. Aí minha filha disse assim, mãe, eu vou comprar outro. Aí eu disse, será que pode usar?
Eu tenho Não, 3 meses que pode. eu usei. Pode? Pode usar sim. Ainda mais que a Eu me sua senti, imunidade ainda está baixa. melhorou muito, mas não melhorou assim, mas melhorou, me aliviou muito, muito mesmo. Foi uma benção. E é Todos uma os coisa tão simples, né, de fazer, é, é só tomar um sachê por noite e faz uma diferença brutal, né? exatamente. Vai entender. Exatamente. E Então eu pode não. comprar um daqueles três que eu recomendei. Eles vão ajudar a melhorar o trânsito intestinal, mas eles vão melhorar a tua imunidade, que também está baixa. Associado com a suplementação da vitamina D, vai melhorar bastante sua imunidade. Isso é ótimo. Ó, Pronto. a do Ciné Tobias Borges pergunta qual as melhores marcas, né? Eu sugiro Simforte, Lactofós e Probiatop. Qualquer um desses três aí eu acho marcas interessantes. Simforte, Lactofós ou Probiatop. Hoje, quem não veio assistir o Today com papel e caneta se lascou, né? Porque teve um monte de coisa que a gente falou Ah, aqui que era para anotar, né? com certeza. E é maravilha. Zefinha, eu agradeço muito sua participação. Né? Foi muito bom conversar contigo. Foi triste, né, saber da sua história, né, desse aspecto da negligência médica, de fazer, por exemplo, vista grossa sobre exames que são básicos e que poderiam ter diagnosticado seu problema muito antes e ter resolvido esses problemas neurológicos que afetaram na tua vida, gerando até paralisia. Então é triste ver isso. E é triste a gente perceber a realidade também do Brasil em termos, né, de como que anda a nossa medicina, né? Profissionais, né, que são mais preocupados em tratar a doença do que prevenir a doença. E o nosso propósito não deve ser tratar a doença, mas sim evitar que ela chegue. Porque para mim, sabedoria não é resolver problemas. Sabedoria é evitar problemas. E é nessa linha que a gente tem que trabalhar, é nessa linha que eu trabalho, é nessa linha que eu tento conscientizar vocês e vocês estão se conscientizando, né? Isso é muito bom. Então, desejo aí melhoras, Zefinha. Não temos muitas coisas, né, que melhorar nesse aspecto dos exames que foram feitos hoje, né, a não ser a questão da imunidade, que gerou um certo grau de preocupação. Mas eu tenho certeza que com esses outros exames que eu sugeri, para a gente continuar avaliando tua imunidade, com essa suplementação aí dos lactobacilos, né, que a gente já falou, e com a correção da vitamina D, sua imunidade vai melhorar bastante. Amém. Que Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua família. Tem sido uma bênção. Eu tenho falado para meus vizinhos, para todo mundo, e vou falar mais ainda. Fico feliz, Zefinha. Tem um médico bom em Brasília. É longe, mas tem a tecnologia hoje para a gente acompanhar. Fico feliz pela indicação, Zefinha, e espero que realmente eu continue cumprindo esse papel junto a vocês e podendo ajudar. E que a gente não se torne simplesmente um ouvinte, mas um propagador dessa mensagem. Não do meu nome em si, mas do conteúdo que vocês recebem, né? Que isso daí possa ajudar outras pessoas também. Porque uma pessoa que se conscientiza, ele pode conscientizar muitas outras. Uma vez eu ouvi uma coisa que me chamou bastante atenção. Na verdade, eu li uma matéria. Eu era assinante de uma revista, eu gostava muito da revista Você S.A., né, que é do mundo empresarial. E eu sempre gostei de estudar essas coisas também. E uma das coisas que eu vi ali que me chamou muita atenção é a seguinte, né, que quando você tem um cliente satisfeito, né, ele faz propaganda sua para outras pessoas. E quando você tem um cliente insatisfeito, você tem que se preocupar porque ele vai falar para 10 outras pessoas, né? Então veja, quando é para falar mal, fala para 10, quando é para falar bem, fala para 4. Mas pelo menos, né, se cada pessoa que esteve no Today hoje e de repente recebeu uma informação e se conscientizou, e vamos considerar que seja um cliente satisfeito do Today de hoje, nós chegamos aqui a 110 pessoas, né, num determinado momento. Claro que passou mais pessoas por aqui. Mas se 110 pessoas compartilharem a informação de hoje para outras 4, serão 440 pessoas conscientizadas a respeito desse assunto. Então é isso que nós devemos, continuar divulgando e propagando essa mensagem, porque isso pode fazer a diferença entre vida ou morte, né, para muitas pessoas que hoje não estão recebendo esse tipo de informação. Então, Zefinha, obrigado por ter compartilhado suas informações e vamos continuar compartilhando informações simples a respeito de, olha, analisa a tua vitamina B12, faz um exame de vitamina D, isso pode fazer a diferença na tua imunidade. E vai fazer, eu tenho certeza. Certeza. Foi um Um prazer. bom... Muito Ah, o obrigado prazer por foi meu. tudo. Que Deus abençoe o Senhor com toda a sua família. Amém.
Encontro com você, Zefinha, no domingo, então, lá, né, no acompanhamento do Transformação e também com todos vocês amanhã no próximo Today. Um grande abraço para todos, nos vemos, até mais. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau.